Tancredo Neves dizia: em política não há coincidências, mas parece que os irmãos Batista e o governo Lula não conhecem essa máxima. E você, consumidor, está pagando a conta. Em apenas 48 horas, por meio do que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, chamou de mera coincidência, os irmãos Batista, que já foram envolvidos em um grande esquema de suborno a políticos, revelado pela Lava Jato, passaram de um prejuízo bilionário na compra de usinas termoelétricas inadimplentes no norte do país para um lucro garantido. Tudo isso sob o discurso de garantir a segurança energética dos brasileiros. A jogada levantou suspeita e hoje está sendo investigada pelo Tribunal de Contas da União. Mas quais são essas coincidências que beneficiaram os irmãos Batista? E como isso impactou diretamente na sua conta de energia? Se você quer saber essas respostas, fique com a gente até o final. Para entender melhor o que está acontecendo, precisamos conhecer os personagens dessa nossa história. E eles são a Eletrobras, os irmãos Wesley e Joesley Batista e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Fundada em 1962, a Eletrobras é a maior companhia de energia elétrica da América Latina. A empresa possui uma capacidade instalada de 50.515 megawatts, correspondendo a 28% da capacidade de geração do país. Possui 164 usinas, das quais 36 são hidrelétricas e 128 são térmicas. Ou melhor, possuía, pois 12 das suas 128 usinas térmicas foram vendidas por 4,7 bilhões de reais no último dia 10 de junho para os irmãos Batista. Um preço salgado que se torna ainda mais difícil de engolir quando se presta atenção à situação em que estavam as usinas. Localizada na região amazônica, as usinas compradas pelos irmãos Batista têm como principal cliente a distribuidora Amazonas Energia, que está quebrada e enfrentando dificuldades operacionais significativas. A distribuidora deve 9 bilhões de reais às usinas compradas pelos irmãos Batista e essa dívida crescia 150 milhões de reais por mês. Já era sabido que a distribuidora não pagaria esse valor. Pelo menos era isso que todo mundo achava. Guarde bem essa informação porque precisaremos dela mais à frente. Bom, além disso, muitas dessas usinas que estavam afastando compradores desde julho de 2023 necessitavam de investimentos substanciais para manutenção e atualização, tornando-as um investimento ainda mais arriscado para quem quer que a comprasse, pois além de ter de saldar as dívidas, o comprador ainda precisaria despender mais recursos para cuidar da infraestrutura. Mas aparentemente nada disso foi problema para os irmãos Joesley e Wesley Batista. Já anteriormente envolvidos em escândalos relacionados à corrupção, incluindo a Operação Lava Jato, os donos da holding JF, que controla diversas empresas em setores variados, incluindo alimentos, energia, papel e celulose, tendo entre elas a JBS, a maior processadora de carne do mundo. Mesmo contra as especulações do mercado, compraram aquilo que, para todos os efeitos, aparentava ser um tiro no pé. Mas, coincidentemente, em um espaço de 48 horas, graças ao nosso último personagem, tudo mudou. O ministro de Minas e Energia do governo Lula, que já está no cargo desde março de 2022, época do governo do ainda presidente Jair Bolsonaro, Alexandre Silveira, assinou uma medida provisória intrigante que transformou o que aparentemente era um grande prejuízo para os irmãos Batista em uma mina de ouro, fazendo a Eletrobras evitar uma inadimplência bilionária e jogando todos os custos no colo da população. Bom, antes de explicar como essa medida provisória fez a sua conta de energia ficar mais cara, deixe eu pedir para você se inscrever no canal e ativar as notificações. Estamos em uma campanha para alcançar 1 milhão de inscritos e contamos com você. Se inscreveu? Então vamos continuar. A proposta da medida provisória é direta, sob o pretexto de proteger a segurança energética do país, ou seja, garantir que o Brasil permaneça abastecido de energia mesmo em períodos de seca ou baixa geração hidrelétrica. Ela transfere a dívida da distribuidora Amazonas Energia para o EER, o Encargo de Energia de Reserva, que é pago pela população. Não entendeu o que isso significa?
Bem, deixa eu te explicar. Lembra que eu mencionei que a dívida da distribuidora com as usinas dos irmãos Batista era de 9 bilhões de reais e aumentava 150 milhões de reais por mês? Pois bem, esse valor agora está sendo repassado para as contas de energia da população. Em outras palavras, somos nós que estamos pagando essa dívida. Sendo assim, as usinas que antes eram como um grande ralo sugador de dinheiro, coincidentemente, logo após serem compradas pelos irmãos Batista, passam a ter uma fonte segura de lucro tirada do bolso dos consumidores. Além disso, a AMP garantiu que os custos operacionais e de manutenção das usinas térmicas também fossem cobertos pelo EER, aliviando a Âmbar Energia de quaisquer despesas adicionais relacionadas à manutenção das usinas e proporcionou incentivos para que as usinas pudessem ser modernizadas, garantindo que os irmãos Batista não precisassem arcar com os custos completos dessas atualizações. Ademais, a AMP permitiu a renegociação dos contratos de fornecimento de energia, ajustando os termos para garantir que a Âmbar Energia operasse as usinas de maneira mais lucrativa. Estabeleceu condições favoráveis para a operação das usinas, incluindo garantias de compra de energia produzida, mesmo que a demanda fosse baixa. Junto a tudo isso, previu subvenções diretas do governo para cobrir parte dos custos de operações das usinas, aliviando ainda mais a carga financeira sobre a nova compradora. E, por fim, flexibilizou normas, ajustou regulações e até mesmo incluiu outros encargos para cobrir os custos associados às usinas térmicas, permitindo uma operação mais livre, menos onerosas e com menos restrições burocráticas, garantindo que as usinas pudessem operar sem interrupções desnecessárias. Ou seja, sabe todos aqueles prejuízos que eu citei lá no começo? As dívidas, os custos de manutenção, as taxas para atualização e todo o restante que iria cair no colo dos Batista? Por coincidência, tudo sumiu em um passe de mágica logo após a compra das usinas. Isso se torna um problema ainda maior, a partir do momento em que essas surpresas e coincidências começam a parecer menos ironias do destino e começam a se assemelhar a favorecimento político. 17 vezes. Esse foi o número de encontros que aconteceram entre o ministro do governo Lula, Alexandre Silveira, e representantes da Âmbar Energia dos irmãos Batista, no período entre junho de 2023 e maio de 2024, antes da compra das usinas térmicas. Dessas 17 reuniões, apenas 5 foram registradas nas atas oficiais. O Ministério e a empresa dizem não terem abordado a medida provisória nos encontros, que sempre eram privados, porém, não informaram os temas que foram discutidos. O ministro Silveira e o presidente do Âmbar, Marcelo Zanata, tiveram sua última reunião no dia 29 de maio, uma semana antes do texto da MP sair do Ministério e seguir para a Casa Civil. Silveira também recebeu o empresário no dia 21 de maio. Ainda assim, nenhuma dessas reuniões consta na agenda oficial de Alexandre Silveira. Silveira também se reuniu 3 vezes com executivos da Amazonas Energia em março e abril. Ainda assim, após a liberação da medida provisória, Alexandre Silveira declarou que a medida ter auxiliado os negócios dos irmãos Batista, encarecendo a conta de luz de centenas de milhares de brasileiros pelos próximos 15 anos, foi mera coincidência. E essa não foi a primeira vez em que Wesley e Joesley foram favorecidos por coincidências durante um governo comandado por Luiz Inácio Lula da Silva. Durante os mandatos anteriores de Lula, a JBS, empresa controlada pelos irmãos Batista, recebeu cerca de 8,1 bilhões de reais em financiamentos do BNDES, permitindo a expansão internacional da empresa. Além disso, a JBS foi beneficiada por isenções fiscais e incentivos regulatórios que reduziram os seus custos operacionais e aumentaram sua competitividade. Esses apoios levantaram críticas sobre os critérios de concessão e a transparência dos processos de financiamento e regulação. Afinal, a concessão de empréstimos bilionários do BNDES à JBS não foi acompanhada de critérios claros e transparentes. Houve pouca divulgação pública sobre os fundamentos que justificaram os financiamentos, levando a suspeitas de favorecimento político. Além disso, as isenções fiscais e os incentivos regulatórios concedidos à JBS foram vistos como desproporcionais e questionáveis, especialmente em um contexto onde outras empresas não receberam benefícios equivalentes. Mais uma coincidência. Em dezembro do ano passado, conseguiram a suspensão da leniência no STF,
graças a uma decisão do ministro Dias Toffoli, indicado à corte por Lula, que nem deveria estar com essa petição em mãos, uma vez que os casos da JF relacionados à Lava Jato estavam em outro gabinete e do ministro Edson Fachin. Voltando à coincidência mais atual, segundo a TR Soluções, empresa especializada em comparação, acompanhamento, projeção e análise das tarifas das concessionárias e permissionárias de distribuição de energia, o impacto desse episódio na conta de luz dos brasileiros pode chegar a um aumento de R$ 4,35 megawatts-hora. A maioria dessas variações devem ser observadas entre 2025 e 2030, com os impactos variando conforme a região geográfica onde o consumidor se encontra e do nível de tensão de sua conexão, entre outros aspectos. Mas e agora? O que fazer? Existe algo que possa frear os efeitos dessa MP? A resposta dessa pergunta ainda não é definitiva, mas pode estar a caminho. No último dia 16 de julho, o subprocurador-geral da Advocacia Geral da União, Lucas Rocha Furtado, pediu a suspensão do acordo firmado entre a União e a empresa Âmbar Energia S.A. Segundo ele, há suspeita da existência de movimentos do poder público que estariam beneficiando a empresa Âmbar e podem estar atentando contra a isonomia com outras empresas do setor e acarretando prejuízos aos consumidores de energia elétrica, que ao final são os que pagam as contas. Na representação, além de pedir a suspensão do acordo em caráter cautelar até que o tribunal decida o mérito da questão, também foi pedida a apuração das suspeitas de irregularidades nos contratos firmados com a Âmbar e a rescisão de tais instrumentos jurídicos, caso as ações de controle a serem empreendidas pela Corte de Contas concluam que houve descumprimento de obrigações contratuais ou que esses últimos são desnecessários à luz do interesse público. Até o momento, a recomendação do TCU para suspender os efeitos da MP 1232/2024 ainda está em análise e a MP continua em vigor enquanto a investigação prossegue. A decisão final sobre a suspensão ou anulação da MP dependerá dos resultados da investigação e das deliberações do TCU. Para recapitular, vimos como os irmãos Batista foram favorecidos pela medida provisória assinada pelo ministro Alexandre Silveira, que transferiu os custos das usinas térmicas para os consumidores. Discutimos o histórico de benefícios recebidos pela JBS durante os mandatos de Lula, incluindo financiamentos bilionários do BNDES e isenções fiscais. Analisamos também a denúncia do subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado e a investigação em andamento pelo TCU, que pode suspender os efeitos da MP e revisar os contratos firmados com a Âmbar Energia. Continuaremos acompanhando esse caso e traremos atualizações assim que houver novas informações. Qualquer novidade referente a esse assunto, nós iremos informar aqui em nosso canal. Por isso, se quiser ficar sabendo, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para ser avisado assim que a gente postar esse novo vídeo. Agora nós queremos saber a sua opinião sobre tudo isso que foi exposto aqui e que está acontecendo em nosso país. Vamos debater nos comentários. E não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like no vídeo. E se você gosta de assuntos políticos, se inscreva em nosso novo canal sobre política e atualidades do nosso Brasil e do mundo. O link está na descrição. Obrigado por ter ficado conosco até o fim do vídeo. Enquanto não temos atualizações sobre esse assunto, escolha um desses 2 outros vídeos nossos. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima!